Olá galera, sou o professor Leandro Silva e estou aqui para falar de interpretação de texto. Nós já vimos na primeira aula acerca de interpretação de texto algumas dicas sobre enunciado de questão, o que é compreender, o que é interpretar, o que a gente tem que fazer quando pega o texto. Agora, uma outra coisa é importantíssimo, saber de que tipo de texto eu estou falando e saber a que tipo de gênero esse texto pertence. E outra, será que tipo de texto e gênero textual é a mesma coisa? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Tipologia, gente, é diferente de gênero textual. Tipologia diz respeito à estrutura. Estrutura de finalidade. Ou seja, a finalidade é a minha tipologia. Para que serve meu texto? Então, isso diz respeito a que tipo ele pertence. Gênero diz respeito à forma como ele se apresenta. Então, quando a minha finalidade é contar uma história, por exemplo, eu tenho um texto narrativo. Quando a minha finalidade é descrever um objeto, eu tenho um texto descritivo. Quando a minha finalidade é defender uma tese, eu tenho um texto dissertativo. Quando a minha finalidade é explicar algo sem defender nada, eu tenho um texto explicativo. Já dentro de cada um desses elementos, desses tipos aqui, eu vou ter outros vários. Então, eu conto uma história de várias maneiras. Preste atenção. Eu posso contar uma história dizendo uma piada. Eu estou narrando uma história dizendo uma piada. Eu posso contar ainda uma história em um conto, de maneira breve, com poucos personagens. Eu poderia ainda contar uma história para dar uma lição de moral. Eu já teria uma fábula. Ou ainda contar uma história de maneira longa, em um grande romance épico. Há várias maneiras de contar uma história, mas eu estou dentro do mesmo tipo. O tipo é narrativo. A minha finalidade é contar uma história. Se ela é real ou fictícia, etc., como ela se apresenta, se é mais longa, se é mais breve, se as personagens são de um modo ou de outro, isso diz respeito ao gênero textual. Então vamos conhecer cada um desses para que fique bem mais claro. Texto narrativo, como eu disse a vocês, a finalidade desse texto é contar uma história através de uma sequência de ações reais ou imaginárias. A narração da história é construída à volta de elementos narrativos. Esses elementos narrativos são espaço, tempo, personagem, enredo e narrador. Então preste atenção. Toda vez que eu tiver um texto que apresente esses elementos narrativos, espaço, o que é o espaço? Onde ocorre a história. Então, eu estou no Rio de Janeiro em 1889. Esse é o meu espaço. E o meu tempo. Meu tempo é 1889. Eu vou ter personagens. E naquele dia chegou Joãozinho e Mariazinha. São meus personagens. Vou ter o meu enredo. Ambos se apaixonaram, mas os pais não queriam deixar, porque ela era moça rica e ele um plebeu pobre. Veja, esse é o enredo da minha história. E ainda um narrador. A história está sendo contada por uma terceira pessoa, que não vivenciou o fato. Poderia ter sido contada pelo próprio, como é o caso de alguns romances conhecidos que nós temos, que é o caso de Dom Casmurro, Quincas Borba, Memórias Póstumas de Brás Cubas, etc, etc, etc. Veja, quando eu tenho um texto que apresenta esses elementos, eu estou diante de um texto narrativo. Texto descritivo. O texto descritivo
é aquele que apresenta a descrição pormenorizada de algo ou de alguém, levando o leitor a criar uma imagem mental do objeto ou do ser descrito. A descrição pode ser mais objetiva ou mais subjetiva, focando apenas aspectos mais importantes ou detalhes específicos. Vê só. Em geral, nós não temos textos totalmente descritivos. Uma narração, por exemplo, que vai apresentar a personagem dizendo que ele era alto, esguio, tinha a cara fechada, os olhos cerrados, parecia que nunca tinha amado ninguém. Veja, isso é uma descrição de uma personagem. Eu poderia ter a descrição de um lugar. A casa era velha, macabra, sombria, como acontece em contos de Edgar Allan Poe, quando ele descreve casas macabras que vão construir o cenário de seus contos extraordinários, por exemplo. A descrição, portanto, geralmente não vem em um gênero à parte. Ela aparece dentro de outro tipo textual. Então, eu tenho uma narrativa que vai apresentar, por hora, elementos descritivos, descrevendo objetos, descrevendo personagens, descrevendo lugares, etc, etc, etc. Então, a descrição, em geral, ela pode ser subjetiva, que é o que acontece na literatura, como pode ser objetiva. Quando ela é objetiva, aí eu já tenho alguns gêneros textuais que vão abarcar esse tipo de descrição, como o boletim de ocorrência, por exemplo. Quando se vai a uma delegacia, você descreve fatos onde o escrivão vai anotá-los, e isso vai ser usado num possível e futura ação penal. Nessa ação, você vai ter uma descrição de fatos, de pessoas, de lugares, de eventos, de objetos, que, obviamente, vai ser uma descrição objetiva. E aí, nesse caso, eu estou falando de um texto muito mais informativo e, como nós vimos na aula passada, estaríamos falando aí de uma função referencial. No texto literário, no romance, no conto, no poema, eu teria uma função poética, certo? Lembrando, nós vimos função poética, função referencial, função conotativa, etc, etc. E um texto só pode ter duas ou mais funções, a depender do excerto que se pegue. Então, muito cuidado com isso aí. Seguindo. Texto dissertativo. Já o texto dissertativo tem como principal finalidade informar ou esclarecer o leitor através da exposição rigorosa e clara de um determinado assunto ou tema. Então, esse texto dissertativo pode ser expositivo ou argumentativo. Vamos lá. Professor, qual é que é a diferença entre um texto expositivo e um texto argumentativo? Veja, o meu texto expositivo, ele tem como finalidade apresentar algo, ou até duas ou mais ideias sobre um só assunto. Ele não tem a finalidade de defender nada. É como, por exemplo, se deve portar um professor em sala de aula. Um professor que esteja apresentando um assunto polêmico, ele deve simplesmente expor. Então, ele expôs o lado A, depois expôs o lado B, e o aluno que faça a sua síntese e escolha qual lado melhor. Se ele pede uma dissertação, uma redação a esse aluno, defendendo um desses pontos de vista, aí nós já teríamos uma dissertação argumentativa, porque o aluno, utilizando de mecanismos argumentativos, vai defender uma única ideia, uma única opinião, descartando as outras e até criticando. Então, vê só. Os textos dissertativos podem ser expositivos ou argumentativos, conforme nós falamos. Um texto dissertativo expositivo visa apenas expor um ponto de vista, não havendo a necessidade de convencer o leitor. Já o texto dissertativo argumentativo visa persuadir
e convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Então, eu teria aqui textos dissertativos expositivos, expõe sem convencer. Textos argumentativos convencem, ou pelo menos tentam convencer. O que é um texto explicativo? A principal finalidade de um texto explicativo seria instruir o leitor acerca de um procedimento. Então, ele vai fornecer uma informação que condiciona a conduta do leitor, incitando-o a agir. Vê só. Você pegou lá, comprou seu carro novo, passou no concurso aí, porque você está estudando com o Alagoas Cursos e quem estuda com Alagoas é aprovado. Então você passou lá, comprou seu carrão e tal, mas não sabe mexer porque você estava ainda acostumado com aquela vidinha de carro manual. E aí você vai precisar de um guia de instruções que geralmente vem com carro 0 km. Aquele texto do guia, aquele texto é um texto que vai mandar você fazer. Ele tem alguns comandos. Aperte tal botão quando quiser ligar tal comando. Coloque o câmbio no D quando quiser dirigir. Sei lá. Ele vai dar várias instruções. Isso é um texto explicativo, que nesse caso é injuntivo, porque ele está mandando você fazer algumas coisas. Ele poderia ser prescritivo, dando algumas ordens, né, prescrevendo algumas coisas, como a bula de remédio, ou ainda o texto da receita do médico e etc. e tal. Ok? Os textos explicativos podem ser injuntivos ou prescritivos. Esses textos explicativos e injuntivos possibilitam alguma liberalidade de atuação ao leitor, enquanto os textos explicativos prescritivos exigem que o leitor proceda de uma determinada forma. Como nós vimos, cada um desses tipos vão ter vários gêneros textuais. Esses gêneros vão ser classificados conforme as características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem e ao conteúdo. Então, conforme eu tinha dito, gênero está para a forma, para a maneira como se apresenta o texto. Já o tipo está para a finalidade do texto. Dentro de um tipo, nós podemos ter diversos gêneros. Texto narrativo. Nós vimos que esse texto narrativo, ele apresenta personagens, tempo, espaço, enredo e etc. E tem sua estrutura dividida em apresentação, é onde nós conhecemos a história, desenvolvimento, é onde se desenrola a história, clímax, que é aquele ponto mais alto do texto, é onde você fica curioso para saber como acaba, e o desfecho, que é onde se conclui a história. Quando uma estrutura de um texto se dividir dessa forma, nós teremos um texto narrativo, que pode apresentar diversas variantes quanto à sua forma de apresentação. Essa forma de apresentação é exatamente o que eu chamo de gênero. Exemplo, romance. Vê só, aqui nós temos tanto o romance, quanto a novela, quanto a crônica, o conto de fada, a fábula e a lenda contam histórias. Ou seja, todos eles pertencem ao tipo
narrativo. Todos eles. No entanto, nós sabemos que um romance não tem a mesma forma que uma novela. Na novela você vai ter uma forma mais breve, um diálogo mais frequente, e no romance você vai ter uma forma mais longa, um narrador, né? Você vai ter mais personagens. Já na crônica, tudo se desenvolve com base em um fato do cotidiano. Ele pode ser fictício, porque quem conta não conta diretamente o que aconteceu, mas, no entanto, ela é sempre baseada num fato do cotidiano, ela não parte do nada. Então, é alguém que estava passando pela rua e simplesmente se deparou com um mendigo e ficou refletindo acerca daquilo ali e criou uma história. É a crônica. Tem um tempo, né? Cronos significa tempo, né? Tem um tempo geralmente curto, é um texto curto. Já o conto de fada, ele é curto, mas ele é totalmente fantasioso. Ele não parte do cotidiano, né? Ele vai apresentar personagens fantásticos, lugares fantásticos. Mas isso não pode acontecer também na fábula, professor? Pode, só que a fábula, ao contrário do conto de fada, ela traz o que a gente chama de moral da história. Ela dá uma lição ao final da história. Ela quer ensinar algo, né? Então, apesar dela também poder ter personagens fantasiosos, como uma cigarra ou uma formiga que fala, né? Ela vai ter uma moral ao final, dando uma lição a quem leu. E as lendas vão também apresentar personagens fantasiosos, mas, em geral, ela tenta fazer uma conexão com algum fato do cotidiano. Ela tenta explicar por que aconteceu tal coisa. Ela tem um caráter mitológico. Certo? Seguindo. Texto descritivo. O texto descritivo se ocupa em relatar e expor, como nós já falamos, pessoas, objetos, lugares, acontecimentos. Dessa forma, são textos repletos de adjetivos, os quais descrevem ou apresentam imagens a partir de percepções sensoriais do locutor, do emissor, que podem ser objetivos ou subjetivos, conforme nós já falamos. Dentro desse tipo de texto, nós podemos ter um diário, um relato, uma biografia ou autobiografia, uma notícia, um currículo, uma lista de compras, um cardápio, um anúncio de classificado. Note, quando nós temos um diário, nós temos uma história que geralmente é escrita numa ordem cronológica, acerca de fatos da vida de alguém, em primeira pessoa, mas que vai descrever pessoas, lugares, acontecimentos, seres, objetos, etc. e tal. Por isso também é um texto descritivo. Não podemos confundir, por exemplo, um texto de um diário com o texto de uma notícia. A notícia, ela relata um fato que realmente aconteceu e descreve, né? Então imagine aí uma situação de uma catástrofe, né? Um alagamento, um desabamento. Ela vai descrever em que situação ficaram as casas, as pessoas, os lugares, etc, etc. É diferente da biografia, que vai falar da vida de alguém, descrevendo o que aconteceu, como era aquela pessoa, como era a sua casa, etc, etc, etc. Ou ainda da autobiografia. A autobiografia é o próprio narrador falando de si próprio, descrevendo a partir da sua própria ótica, né? O currículo, a lista de compras. Então note que o que define o gênero é a estrutura com a qual ele é apresentado. É a forma como ele se apresenta, não é a finalidade, certo? A finalidade diz respeito à tipologia. Seguindo.
Texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo é aquele encarregado de expor um tema ou assunto por meio de argumentações. Isso nós já vimos. São marcados pela defesa de um ponto de vista, ao mesmo tempo que tentam persuadir o leitor. Sua estrutura textual é dividida em 3 partes: a tese, a antítese e uma nova tese, ou a síntese, que seria a minha conclusão. Então, note, todo texto dissertativo ele vai tentar expor ou defender algo. Para fazê-lo, ele precisa primeiro apresentar, que eu teria a minha introdução, depois desenvolver a ideia ou a tese, o meu desenvolvimento, e resumir aquilo, né, em um único ponto, que seria a minha conclusão. Se eu estou tentando convencer alguém, então dessa forma eu teria um caminho aí, utilizando argumentos, dados estatísticos e vários outros elementos para convencer o meu receptor. Vocês conseguem vislumbrar quantos e quantos textos apresentam esse tipo de finalidade? São vários. Vê na tela. O editorial jornalístico, por exemplo, a carta de opinião, a resenha, o artigo, o ensaio, a monografia, que é o temível TCC, a dissertação de mestrado, a tese de doutorado. Então, nós temos aqui, por exemplo, um editorial jornalístico não tem a mesma forma que uma carta de opinião. Uma dissertação de mestrado não tem a mesma forma que um TCC. A tese de doutorado não tem a mesma forma que a dissertação de mestrado. O artigo não tem a mesma forma que a monografia, tampouco que o artigo de opinião. O ensaio não se parece com os demais, então eu tenho aí formas distintas de se apresentar. E são essas formas, mais uma vez, que distinguem ou que classificam esses gêneros textuais. Ok? Texto expositivo. Os textos expositivos possuem função de expor determinada ideia por meio de recursos como definição, conceituação, informação, descrição e comparação. São exemplos de textos expositivos: os seminários, as palestras, as conferências, as entrevistas, os trabalhos acadêmicos, a enciclopédia, os verbetes de dicionários. Então, note que a estrutura de uma palestra é diferente da estrutura de um verbete de um dicionário. Isso é quem vai definir qual é o gênero a que pertence. Ok? Vê só. Os textos e os tipos de textos que eu estou dizendo aqui, os gêneros textuais que eu estou apresentando aqui, não se trata de um rol taxativo, é um rol exemplificativo, certo? Existem inúmeros gêneros textuais. O WhatsApp é um gênero textual, o e-mail é um gênero textual, a propaganda é um gênero textual. Então eu teria de ficar aqui falando durante horas e horas, talvez dias, né, acerca de todos os tipos de gêneros textuais existentes em nossa sociedade. Porque tudo aquilo que comunica, tudo aquilo que apresenta um tipo diferente, uma forma diferente ou única de comunicar, é um gênero textual. Vamos seguir. O que é o texto injuntivo? Nós já vimos que o texto injuntivo é também chamado de texto instrucional, que é aquele que indica uma ordem, de modo que o locutor tenha o objetivo de orientar, né? Ele tem que orientar o locutor ou persuadir o interlocutor, né? Por isso, apresento na maioria dos casos verbos no imperativo. Óbvio, se ele tem a finalidade de convencer o interlocutor, o emissor vai enviar uma mensagem
para o interlocutor, de modo a convencê-lo através de verbos como compre, faça, veja, pegue, ande, aperte, etc. São exemplos de textos injuntivos a propaganda, a receita culinária, a bula de remédio, o manual de instruções, o regulamento. Então, os textos prescritivos. Então, esses textos aqui, todos têm como finalidade orientar, ordenar, fazer com que o receptor, ele trilhe um caminho, ele obedeça ordens. Então, portanto, apesar de terem formas distintas, nós teríamos aí uma única finalidade. Então, mais uma vez, olha só, é a forma quem vai definir o que é gênero, né? E é a finalidade quem vai definir o que é tipo textual. Então, sendo assim, nós podemos já identificar de que trata meu texto, qual é o tipo, qual é o gênero, e assim, tendo em mãos as suas características, unidas com os conhecimentos que eu tenho de função da linguagem, de como ler meu texto, de o que fazer diante dele, eu já posso me dar muito bem nas minhas questões de interpretação de texto. Na próxima aula, nós vamos ver coesão e coerência, ainda sobre interpretação de texto. E aí a gente consegue dominar esse assunto e passar na frente de um bocado de concorrente que não está conosco. Até lá!